Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui para chegar no dia de hoje. Eu sou engenheiro civil, eu me formei aqui na PUC e eu entrei na engenharia porque meu pai foi engenheiro, é engenheiro, mas eu nunca gostei de engenharia, eu sempre gostei de finanças. E quando eu tinha uns 16, 17 anos, pouco menos até, meu pai, um cara muito duro, me botava para trabalhar, inclusive nas férias. Se eu acordasse nas férias, depois das 9 da manhã, ele abria a porta do meu quarto e me tocava da minha cama. Eu achava um absurdo, mas a vida é como ela é, né? E as coisas foram acontecendo, etc. Chegou um belo dia, eu comecei a aplicar um dinheiro na bolsa, perdi tudo dele, né, o dinheiro. Aí falei, cara, mas eu gostei e vou trabalhar com isso. Aí comecei a trabalhar, fiquei 6 anos trabalhando no mercado financeiro, amava trabalhar no mercado financeiro, e isso foi de 2006 até 2011, mais ou menos, e me formei em engenharia e tal, e tinha 2 caminhos para seguir. Um era, vou fazer faculdade fora ou vou empreender. E aí, nessa época, estava se juntando estava se começando a se construir uma indústria de produtos imobiliários /financeiros, né? Hoje tem fundos imobiliários, FIIs, etc, etc. E eu, na corretora que eu trabalhava, eu vendia esses produtos para clientes, etc. Eu falei, cara, esse é um caminho que eu acho legal. E aí montamos a AG7, eu e meu pai, eu como sócio minoritário, ele sócio majoritário. Então na época chamava AG7 Partners, que era para ser uma partnership desde o começo, que, enfim, por algumas razões não deu certo, agora já está instalando, agora que mudou, depois eu conto, a estrutura acionária da empresa, agora já está conseguindo, acho que no final desse ano a gente implementa o nosso partnership, que também é para nós um dos pilares aí de legado e investimento, né? Montamos a AG7, começamos a fazer prédio, trouxemos alguns fundos, etc, etc, e a gente começou a descobrir que a indústria imobiliária, né, uma indústria muito careta, uma indústria muito quadrada, uma indústria muito, apesar dos negócios serem montados como os investimentos de longo prazo, uma indústria muito curto prazista, e a gente começou a questionar algumas coisas sobre produto, etc, e a gente começou a entender sobre sustentabilidade, etc, e sobre nada de muito novo, né? Coisa que já existia fora do Brasil. E aí a gente começou a entender o que a gente gostava, né? Então a gente lançou um primeiro prédio que era o iGloo, depois lançou um prédio que era o Mandala. A gente falou, cara, a gente gosta de design, a gente gosta de arquitetura, a gente gosta de projetos que extrapolem, né, a fronteira do física dos projetos, né? A gente quer que esses projetos eles ganhem em outros mercados, que isso vai se reverberar para nós e para todos os parceiros, stakeholders que estão conosco a longo prazo. E aí a gente descobriu, a partir de um projeto chamado Ícaro, que o Marcelo também nos ajudou a botar de pé lá como investidor, que dava para botar a árvore dentro dos apartamentos. Isso ninguém fazia ainda. Agora virou uma onda, né, dessas coisas agora na indústria imobiliária. E aí eu e meu pai, a gente falou, cara, vamos cada um tocar a empresa de outro jeito e tal, e eu e minhas irmãs compramos a parte do meu pai na empresa. E a gente ficou, esse projeto ele ajudou bastante a acontecer, a fazer acontecer em várias frentes da empresa. E aí a gente foi conseguindo doutrinar aí, acho que a nossa ansiedade, o nosso anseio de construir projetos que realmente vão deixar legados aí atemporais e que vão gerar dividendos que vão extrapolar dividendos não só financeiros, né, mas dividendos intelectuais, de felicidade de cliente, dos parceiros que estão envolvidos, né? E a gente começou a criar uma metodologia própria, né, que chama uma filosofia que a gente chama LEDs, né, que é localização, exclusividade, design e sustentabilidade, e imprimir isso em tudo que a gente faz lá na AG7. Hoje nós somos uma empresa que eu toco a empresa, a Andressa, eu tive a graça de Deus de ter a Andressa como irmã e sócia. Ela entrou na empresa porque a empresa estava uma bagunça, na verdade, estava na transição do meu pai, a empresa chamando horrores de capital,
eu não tinha o capital para pôr, meu pai falou, não bota um centavo aqui dentro, tinha que assinar coisa no banco, ele falou, não dou aval, mas os do contrato estavam no nome dele, e aí a gente conseguiu, lógico, né, sem precisar fazer percalços muito mais, sem precisar fazer percalços muito mais extremistas, resolver as coisas. Então, é muito importante quando a gente tem sócios alinhados que trabalham na mesma direção com a gente, independente aí da formação que eles têm, né? Acho que nós somos a primeira incorporadora do Brasil a ter um médico desenvolvendo produto, mas desenvolvendo produto, trabalhando. A gente estava no meio do desenvolvimento desse projeto aqui, um projeto super audacioso, né? Porque a gente estava comentando ali, o projeto imobiliário ele é feito para não correr nenhum risco, né? A indústria ela é pensada assim, desde a estrutura jurídica até a estrutura de engenharia, comercial, etc. Então, você fazer coisas um pouquinho diferentes, você já começa a incorrer em riscos, naturalmente o capital que investe nesse setor ele foge. A gente foi, acho que, conseguindo domesticar, né, domar essas variáveis aí de um pouquinho mais difíceis, né, mais voláteis do nosso negócio, muito com erros e acertos. E aí a gente chega no dia de hoje aqui, que eu acho que a gente está recém apresentando esse projeto que ele nasceu para ser global. Então eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos a gente vai olhar para esse projeto e a gente vai entender o posicionamento que ele, 5 anos ou 3, 4 quando estiver pronto, mas que o mercado vai entender que ele foi pensado para isso, os clientes vão entender que ele foi pensado para isso, porque hoje eu acho que eles não entendem ainda, assim como a gente não entendia também a nossa capacidade de gerar valor além da fronteira física do projeto imobiliário. Então a nossa jornada é mais ou menos assim, acho que a gente está muito feliz de estar aqui hoje, e o Marcel e a M3 têm nos apoiado bastante nessa jornada. A gente é muito grato e a gente... Uma coisa que é bem interessante, né? As startups hoje ficam... às vezes eu leio, né? Porque a gente se sente uma startup depois que... a partir de 2020, né? E a gente fica muito feliz quando a gente trouxe um capital empreendedor, cresceu e que nos deixa trabalhar e correr os nossos riscos sem ficar nos podando, mas ao mesmo tempo a gente com um bom compliance, uma boa governança e entendendo a dinâmica das coisas, dando diretrizes assim, macro bastante importantes. Então agora eu vou passar a bola para o Marcel para ele contar um pouquinho da história dele. Legal. Olá a todos. Obrigado. Não tinha cumprimentado ainda. Deixa eu contar para vocês, antes de mais nada, um pouco sobre a relação, né? Talvez vocês tenham ficado um pouco curiosos em saber por que um cara de tecnologia, né, enfim, investiu ou se amarrou, digamos assim, com uma empresa que tem projetos como esse, né, projetos inovadores, muito bacanas. E é curioso, só fazer um comentário antes, que eu adorei quando a Andressa realmente assumiu a operação junto com o Alfredo, para segurar um pouco o facho do Alfredo, né? A Andressa um pouco médica, é mais pé no chão, é mais suave, o Alfredo é mais atacado. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele fez é me pegar para me levar na esquina para mostrar tá vendo aquela placa, Marcel? Não, a outra. Tem um terreno ali, eu estou pensando em desenvolver um empreendimento assim, você topa entrar junto? Vamos ver, vamos conversar sobre isso amanhã. Mas isso é um pouco parte do que eu vi quando eu me aproximei do Alfredo e da G7. É uma pegada diferente, né? É uma pegada com a qual eu estou mais acostumado, né? De um lado, o Alfredo tem esse lado de mercado financeiro, de operações estruturadas, que eu gosto, né? Eu costumo dizer para o Alfredo que eu não entendo nada de construção, por isso que eu não encho o saco, não vou escolher cor, acabamento. Eu entendo, eu e minha equipe, a gente entende de TIR anual, a gente entende projeto diferenciado, de coisas que são legais, e entende de um jeito diferente de tocar os negócios estilo startup, né?
Então o que eu vi aqui na G7 foi justamente isso. Pô, parece que os caras estão fazendo algo diferente do que a gente normalmente via em Curitiba e em outros lugares, no setor imobiliário, no setor de construção civil, né? que é uma pegada financeira com operações mais, eu diria, frias, né? Sem aquele apego a querer interferir na obra, interferir muito em como as coisas vão ser feitas. Então esse lado mais estruturado que ele falou, que ele enxergou aqui, mas eu enxerguei ali também, que é ter projetos mais estruturados, mais bem desenhados do ponto de vista financeiro, e de outro lado projetos inovadores, né? Projetos que realmente têm uma pegada diferente. Isso me remete à gestora que hoje eu toco, né? Que nasceu com M3 e virou TM3, porque entrou um T, entrou um sócio de São Paulo, que era a Trivela Investimentos, com a qual eu iniciei a parte de investimentos, porque ele tinha uma gestora pequena em São Paulo, eu precisava de uma gestora para poder desenvolver um fundo e fazer os investimentos de forma organizada, estruturada, e o John Toscano, da Trivela, é que nos ajudou a montar, a colocar isso em pé. Mas na gestora que hoje eu toco, é interessante você ter um grupo sênior, né, de dinossauros aí como eu, mais velhos e tal, e uma gurizada muito jovem, né? A gente tem uma mescla de analistas, de trainees, ávidos por coisas novas, por conhecer, e uma turma mais sênior que também quer conhecer coisas novas e fazer investimentos em coisas diferentes ou diferenciadas. E a gente está discutindo na TM3, na gestora, está discutindo o planejamento para os próximos anos, e é curioso essa conversa que a gente teve no início sobre ESG, de Impact, né? Como essa galera, né, esses jovens, eles estão muito plugados nisso, muito ligados nisso. Tem a ver com fazer a coisa certa, direito, mas tem a ver com fazer a coisa diferente também, né? E na gestora, eu percebo, eu já tinha esse ideal quando eu montei a gestora e comecei a fazer investimentos. Como a gestora ela nasceu para fazer investimentos que a gente chama de VC, né, ou Venture Capital, ou investimentos em empresas de tecnologia do mundo digital, como já é uma coisa diferente do ponto de vista do investidor convencional, investir numa empresa que é ou uma startup, uma empresa jovem, com pouco tempo de vida, apostando em projetos, em ofertas da indústria 4.0, já é um negócio diferente, né? Normalmente um fundo de investimento ou imobiliário, tem um fundo de investimento em ações, é uma coisa que todo mundo já conhece. Investir em empresas de tecnologia é um negócio arriscado, é um negócio novo. E como a gestora nasceu com esse ideal, cada vez mais eu vejo com essa moçada que eles gostam disso, e todo e qualquer projeto que a gente desenvolve dentro da TM3, ele tem que ter uma pegada de inovação e de diferenciação, senão ele não emplaca lá dentro. A turma rejeita, né? É muito curioso, é bom de um lado, às vezes eu me assusto porque tem essa história que a gente estava conversando, é impacto, mas tem que dar dinheiro, né? Porque os caras investem comigo, eu tenho que devolver o dinheiro para o cotista, não é dinheiro só meu. Mas eu vejo que realmente a gente está chegando num ponto na gestora que é muito legal, que de fato a gente está buscando projetos inovadores, projetos diferenciados, coisas que fugir do lugar comum que talvez as outras gestoras fazem. A gente quer ser diferente, né? E por isso é que deu liga, eu acredito, e por isso que a gente tem um braço de investimento em real estate, que a gente chama, que é no mercado imobiliário. Nós estamos investindo em alguns projetos, mas recorrentemente a G7 tem sido o nosso parceiro preferencial, justamente por esse ideal de fazer as coisas inovadoras, diferentes, com uma pegada diferente, que eu acredito que é o futuro, né? Todos vão acabar caindo em coisas como essa, que tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com uma série de discussões que a gente volta e meia tem, para onde vai o futuro da construção civil, né? E como é que essa coisa de impacto entra nisso também. Então, só voltando, enfim, nos conhecemos há alguns anos, o Ícaro foi o primeiro projeto, eu conheci o projeto do Ícaro, esse negócio é diferente, eu não vi isso em Curitiba ainda, eu acho que a maioria de vocês, ou quase todos, teve a oportunidade de conhecer o Ícaro, pelo menos as fotos do Ícaro. E aí eu achei aquilo bem impactante,
um projeto do Arthur Casas, uma novidade para Curitiba. Mato, né? Mato caindo, pô, maravilhoso, aquele mato caindo ali, uma cachoeira de mato. E aí nós conversamos, negociamos, o Alfredinho tinha investidores da KSM, pessoal da Klabin Segal Modal lá de São Paulo, a gente acabou conhecendo a turma e foi o primeiro negócio que a gente fez em conjunto, e aí começou a emendar outras coisas, dentre essas coisas esse novo empreendimento que é o Age, chamava-se Burge, né? Foi criado como Burge e virou Age 360, tá? E estamos já conversando sobre novos projetos também, mas nessa pegada, ou seja, se o Alfredo tiver algum problema de futuro, não, vamos fazer alguma coisa convencional, quadradona, eu estou fora, eu vou buscar uma outra empresa que traga realmente, pô, se consiga enxergar um projeto, não, esse negócio é bacana, esse negócio é diferente. Mas na gestora hoje a gente tem então eu já vou cair no pilar principal da gestora, que é Venture Capital, que é a indústria 4.0, mundo digital, inovação nessa área. Mas a gente tem basicamente 3 linhas de atuação. A gente tem fundos que a gente chama líquidos, né? Ou seja, a gente investe também no mercado de capitais, né? É um fundo que eu criei lá atrás, que era meu, e depois ele foi indo bem e acabou abrindo para outros investidores e hoje está crescendo. Então tem essa parte de líquidos, vamos dizer assim. Tem a parte de real estate, que é sobre o que a gente está falando aqui, né? E o parceiro primeiro e preferencial é a G7. E aí tem a parte para a qual eu montei a gestora, né? Inicialmente era a M3 Investimentos, ela nasceu com a minha aposentadoria da Bematec, que é uma empresa de tecnologia que eu criei com o Volney, né, meu sócio, lá nos idos de 1990 e alguma coisa. E quando eu deixei a função de principal executivo da Bematec, fui para o conselho de administração, fui para presidir o conselho, né? Eu passei a ter um pouco mais de tempo. Uma coisa é você tocar o dia a dia de uma empresa, tocar a operação, outra coisa é você estar no conselho, tem responsabilidade, mas não tem essa coisa dioturna de você fazer as coisas, de jogar a lenha na fogueira para, né, sair o vapor. E aí isso foi planejado, eu acabei montando então um escritório para cuidar das minhas coisas e fazer investimentos. E para fazer esses investimentos, como eu tinha uma educação empresarial desde o início, o Virgílio, que está aqui, é meu sócio, tanto na Bematec, né, investidor anjo, quanto na TM3, na gestora. O Virgílio é um dos fundadores da gestora junto comigo, empreendedor. Eu devo estar fazendo alguma coisa certa, né, Virgílio? Você investiu lá e investiu de novo, né? Ou você é louco. Mas enfim, a ideia era fazer investimentos em empresas inovadoras de tecnologia, mas direito, com compliance. E aí eu não queria fazer, eu conversei com um amigo meu, que é o Cássio Espina, que montou a Anjos do Brasil, que é uma instituição já antiga e de sucesso, muito respeitada, que começou com esse negócio de startup no Brasil. E aí eu liguei para o Cássio e falei: Cássio, como é que vocês estão fazendo investimento? Ah, Marcelo, a gente senta na padaria com a gurizada, escreve um contrato no guardanapo, dá o cheque. E aí eu falei: você tá louco, né, Cássio? Isso aqui não é Califórnia, pô, não dá, é Brasil, né? O risco é alto e tal. E aí eu procurei estruturar uma forma de investir muito mais convencional e tal, para blindar patrimônio, essas coisas todas, e acabou dando certo. E uma das formas que eu encontrei foi justamente buscar uma gestora estruturada, enfim, dentro do padrão CVM, e eu encontrei um amigo, uma pequena gestora em São Paulo, que é o John, e o John topou criar esse negócio com a gente. Inicialmente a M3, que era basicamente eu, né, investindo num FIP criado pela Trivela Investimentos. Nós basicamente tínhamos, o nome era Trivela M3 FIP, né, registrado lá na CVM e tal, e tinham 3 cotistas só, eu queria pouca gente para poder aprender a fazer investimentos de forma estruturada. Um cotista era o próprio John, o gestor, eu era o principal cotista e o Virgílio. Então a Trivela M3 Investimentos, ela nasceu, ela é resultado de um FIP. Mais tarde,
nós percebemos que na Trivela, o John tinha outros interesses, então não cabia deixar os investimentos em tecnologia lá na Trivela. A gente montou em Curitiba uma gestora com foco principal em Venture Capital, e os 3 sócios iniciais dessa gestora eram justamente os 3 cotistas ou investidores daquele primeiro FIP, que era o Trivela M3, né? Isso foi em 10 para 11, o primeiro investimento acho que foi 11 para 12, acho que foi na Veltec de Londrina, né? Que foi um caso de sucesso muito bacana. A Veltec é uma empresa de Londrina que faz gestão de frotas, foi uma das primeiras empresas, foi inovadora aqui no Brasil. Eles fazem gestão de frotas de caminhões, basicamente, né? O maior cliente deles é a Ambev. Toda a frota de caminhões próprios e terceiros da Ambev é monitorada, é controlada, gerida pela Veltec, e nós vendemos, já faz alguns anos, a Veltec para a Trimble americana. É uma empresa líder nesse setor, tem negócios em várias áreas, dentre elas uma área de gestão de frotas. E eles queriam entrar na América Latina, precisavam de uma plataforma e acabaram comprando, né? Foi um bom negócio, né, Virgílio? Salvou o fundo, salvou o primeiro fundo. Esse negócio de tecnologia, startup, empresa pequena, se investe em algumas, nem sempre todas elas vingam, né? É bom você ter uma, duas que vão muito bem para compensar as que não vingam. Hoje isso diminuiu na gestora. A gestora, nós fazemos investimento mesmo em startups, e eu tinha uma refratariedade muito grande em fazer negócios com startups, eu já explico isso. Hoje a gente faz alguns negócios que a gente chama de seed, né, que são investimentos menores, mas o foco da gestora é empresas maiores, que já tem receita, já tem cliente, porque o risco cai muito, né? Quando você investe numa empresa que já emite nota fiscal, já tem uma estrutura organizacional, mesmo que essa empresa tenha algum problema, você recupera com mais facilidade. Já uma startup, uma empresa nascente, o risco é bem maior. Mas, então, voltando para a Veltec, só para fazer um comentário e voltar para o ESG, né, dar uma volta aqui, curioso que eu fui eu estava em Washington no BID, né? No BID, o BID é o Banco Interamericano, e o BID e o IFC, né? São instituições meio irmãs, fazem investimentos em conjunto, e eu estava captando e fui visitá-los, e o John, que conhece as pessoas lá, me alertou: Marcelo, os caras estão investindo em impacto, né? Então conta uma história de impacto aí, né? E eu comecei a enxergar que boa parte das empresas que a gente já tinha investido tinham histórias de impacto positivo, né? Por exemplo, a própria Veltec de Londrina, a Ambev não contratou inicialmente a Veltec para fazer gestão de frota e aumentar a eficiência das entregas de cerveja, refrigerante, enfim. Na realidade, a Ambev contratou a Veltec porque eles estavam passando vergonha, porque o número de acidentes que eles tinham nas estradas era muito alto. E mortes, com óbitos, inclusive, ao ano eles tinham, sei lá, meia dúzia de óbitos, de mortes, né? Além de todos os acidentes, o custo em hospital, as famílias, essa coisa toda. Chegou uma hora, os caras da Ambev falaram: não, então precisamos resolver isso de alguma forma. E aí encontraram a Veltec. A Veltec, ela faz o controle, a gestão daquele caminhão na estrada. Então, controla velocidade, controla curva em muita aceleração, você tem um giroscópio que pega isso, você tem uma câmera voltada para o olho do motorista, que quando o motorista começa a querer piscar já soa um alarme e aciona na central. Então tem todo um cuidado, e a Ambev ela acabou zerando, depois que ela colocou Veltec, o número de óbitos. Tanto que o diretor de logística aqui da Ambev, porque eles são todos conectados com a Ambev, ele foi para Nova York ganhar um prêmio em função desse resultado que ele conseguiu. E eu contei essa história no UFC, lá no BID, adoraram, as meninas adoraram. Nossa, esse é um impacto. Muito bacana. Mas enfim, contando um pouco para trás essa minha história, eu fundei a Bematec junto com um amigo, com um colega de mestrado, e a Bematec, eu tive a sorte, né, de participar de toda a criação da empresa. A empresa foi a primeira empresa incubada, a primeira startup. Esse termo não existia em 1990.
Foi a primeira startup aqui da região e éramos eu e o Volney numa sala menor do que isso aqui no Tecpar, onde era a incubadora de tecnologia. Foi o primeiro projeto incubado aqui no Paraná e um dos primeiros no Brasil, né? Tanto que incubadora a gente tinha que explicar para as pessoas o que era. Os caras achavam que a gente era do agronegócio e tinha granja para criar pintinhos e tal. A incubadora era para isso, agora não. E aí, enfim, quando eu digo sorte, porque nós pegamos uma empresa muito pequenininha, inexistente, e construímos isso do zero. E a Bematec, ela chegou a ter 10% da receita dela fora do Brasil com produtos criados aqui em Curitiba. Hardware, computadores, impressoras, dispositivos, que para competir, a gente competia na Alemanha e nos Estados Unidos com japoneses, com americanos, com os próprios alemães, e ganhava dinheiro, né? Era uma empresa. As empresas de tecnologia de informação no Brasil, elas acabam tendo um pouco de dificuldade em dar certo lá fora. A TOTS teve muito problema, a DataSub, Joinville, tinha operações fora e era difícil ganhar dinheiro com isso. E a gente já começou lá fora tendo resultado. A Bematec nunca precisou mandar dinheiro para subsidiárias lá de fora, elas se viravam e faziam o seu lucro, né? Então, todo esse processo de desenvolver produtos, desenvolver uma empresa, fazer esse negócio crescer, competir no Brasil, fora do Brasil, criar uma cadeia de suprimentos global com centro de desenvolvimento de produtos em Taiwan, centro de logística de partes e componentes em Shenzhen, na China, quando nem o Elinho da Positivo estava lá ainda, né? Tudo isso foi uma construção que acabou trazendo para mim uma bagagem muito, muito boa, né? Muito importante. Depois a gente acabou criando um projeto para sair do hardware, porque hardware é ferro, você vende uma vez, tem que vender de novo, e aí a gente já tinha essa ideia da receita recorrente, do aluguel, né? Que é o software. Para mim era mágico esse negócio de você alugar o software, em vez de, né, ter a ver com renda em construção civil e tal. Então, o hardware não, o hardware você vende uma impressora, vende um computador, você precisa vender de novo e você comemora a meta batida hoje e já tem que começar na meta do dia seguinte na hora, né? Então, toda essa experiência, ir para software, comprar empresas de software, conseguir dinheiro para isso, né, para essas empresas de software serem adquiridas, ter uma solução completa de software e hardware para as lojas. E para isso pegar um dinheiro grande, que foi a decisão nossa, foi abrir o capital na Bovespa em 2007. Né? A gente abriu o capital e foi um sucesso, foi muito bacana. Então toda essa experiência, essa bagagem, eu achava ruim eu ir para casa, né? e investir em outras coisas e não aproveitar todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Então eu decidi realmente mudar de lado, né? Mudando de lado, ou seja, sair aqui do investido, foi investido, empreendedor investido por investidores anjo, que esse nome também não existia naquela época, né? Investidor louco, né? Então nós descobrimos que era investidor anjo, né? Investidor anjo. Então eu fui investido e aí a minha missão a partir de 2010, 11, 12 foi mudar de lado na mesa, ou seja, investir em empreendedores como um dia eu fui lá com 25 anos quando eu comecei a Bematec. E tem sido muito interessante porque eu já vi esse filme antes, é tudo igual, é muito parecido, né? Principalmente eu tendo operado e trabalhado numa empresa de tecnologia, investi em negócios inovadores de tecnologia. É claro que as coisas mudaram de lá para cá, de 90 para cá, né? O que era inovação em 90 já não é hoje. Mas as coisas se repetem, inclusive na questão dos próprios sócios, da vida pessoal do sócio, das confusões entre os sócios, né? Então eu não só percebi que eu podia ser um bom mentor, um bom coach, do ponto de vista do negócio, de estruturar melhor o negócio, criar atalhos para o sucesso daqueles empreendimentos, como também ser um coach ou um mentor para a vida até pessoal daquele empreendedor, para tentar aliviar as dores daquele empreendedor, que eu sei quais são. Todos eles têm as mesmas dores que eu tive, né? Tirar um negócio de uma incubadora do zero para estar vendendo produtos em Nova York, abrir capital, enfim, é toda a experiência, né?
E isso trazendo junto uma coisa que eu comentei no início, que eu queria estruturar uma operação de investimentos que fosse correta, que tivesse compliance e tal, e aí eu busquei a Trivela lá em São Paulo, e fazer de um jeito que eu também procurasse minimizar o risco desses investimentos. E aí, entrando nessa história da refratariedade à startup, eu tinha um medo desgraçado de investir em startup, né? Então, quando eu fazia, logo que eu me aposentei da Bematec, eu lembro que eu fui dar uma entrevista, vi uma repórter do Estadão me entrevistar sobre essa mudança, né, do empreendedor que deu certo, que está indo para o conselho e que vai investir em empresas de tecnologia, vai fechar o ciclo, porque naquela época não tinha ninguém fechando o ciclo. Nenhum empreendedor de tecnologia ainda estava investindo em tecnologia. E aí ela ficou curiosa e a primeira pergunta era, pô, mas que tipo de startup você está olhando, Marcelo? Eu tomei um susto, eu não estou olhando startup. Deve ter sido frustrante para ela, né? Pô, mas eu achei que você estava investindo em startup. Não, eu tenho medo desgraçado de startup, esse negócio é muito arriscado, de jeito nenhum. E de fato eu comecei a olhar empresas que já tinham um certo porte, porque eu tinha medo de perder dinheiro, né? Depois, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que os empreendedores, os jovens empreendedores, eles estavam sendo acelerados lá fora, nos Estados Unidos, eles estavam estudando fora e os business plan que eles traziam, os projetos que eles traziam, já eram muito mais consistentes do que os que eu conhecia no passado. Então eu comecei a prestar atenção nos empreendedores. Como eu fazia muita palestra, me convidavam para participar de painel, essas coisas, no final, todo painel que eu falava eu tinha que dizer, eu não invisto em startup. Tinha fila de empreendedor para falar comigo no que eu saísse do palco, né? Mas aí eu comecei a ver que a pegada dessa gurizada tinha mudado, estava mudando. Eram empreendedores muito mais pé no chão, conscientes, preparados, com projetos melhores. E aí a gente começou a arriscar, a gente começou realmente a fazer alguns investimentos em startups. E hoje a gente opera predominantemente com cheques um pouco maiores, de FIPs, né, de fundos, para empresas que já têm um faturamento de 15 milhões por ano, até 50, 60 milhões por ano, mas também a gente faz alguns investimentos com plataformas com menos recurso, menos dinheiro, são cheques menores, para empreendimentos que a gente chama de seed, que é early stage, que estão começando, né? Então a gente está fazendo os dois. E uma coisa que a gente tem procurado fazer, como é que eu mitiguei esse problema do risco, do medo de dar errado, né? Fazendo menos investimentos, ou seja, a gente não tem uma pegada conhecida lá fora como spray and pray, né? Onde se investe em 40, 50 startups e fica rezando para 3 darem certo, uma virar Google, outra Facebook, o resto morre tudo, mas você salva o teu fundo. De fato, eu não tenho essa, apesar de ser um cara de tecnologia, de risco agressivo até certo ponto, do ponto de vista de investir e de investir em inovação, eu não sou tão agressivo assim. Então, o que a gente faz é investir em menos projetos, a gente tem sido super seletivo no empreendedor em quem a gente investe e no empreendimento no qual a gente investe, e a gente tem investido em poucos negócios também, porque usando até essa coisa de aproveitar o meu conhecimento e o conhecimento hoje da equipe, a gente é muito ativo nos investimentos que a gente faz, né? Então a gente não investe, por exemplo, fora do Sul ou Sudeste. A maioria dos nossos investimentos estão em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Tem Rio, tem Rio Grande do Sul, mas é menos, porque isso é antes do Covid, né? A gente era presente e é presente ainda nas empresas. A gente está no conselho de administração dessas empresas. Muitas vezes a gente atua mudando gestores da empresa, a gente implementa governança, implementa estratégia, ciclo orçamentário, a gente realmente cria um sistema operacional dentro da companhia que faz com que o risco de você perder dinheiro, apesar de ser uma empresa de tecnologia, seja bem menor. Isso a gente faz tanto nas empresas
um pouco maiores quanto nas empresas menores, né, nas startups. Tá? E um ponto interessante também nesse processo de seletividade para nós, né, para mim, a inovação ela é um pouco relativa, né, porque o que a gente busca de fato é a diferenciação. Né? São empresas que façam coisas diferentes de um jeito diferente, de forma que aquilo permita que elas façam o pleito de serem líderes naquele mercado. Para você ser líder em determinado mercado, você tem que ser diferente, você tem que fazer diferente, você tem que fazer melhor. Então a gente não busca empreendimentos que têm patentes, por exemplo. Isso não é uma necessidade para nós, mas tem que ser diferente, tem que ter diferenciais. Né? E eu aprendi desde a época da Bematec que a inovação, muita gente achava a Bematec inovadora. Eu cheguei a sair com uma personalidade da inovação por causa da impressora. Era uma coisa realmente bacana e nova aqui para o Brasil. Saí junto com o Pelé na Veja uma vez. Eles fizeram, até me assustei, né? Porque eu não enxergava tanta inovação naquilo que a gente fazia. Eu achava meio que normal. Mas a gente procurava se diferenciar. Né? E muitas inovações que eu acho que a Bematec teve foram coisas assim bem frugais, bem diferentes do produto em si, da tecnologia em si. Como, por exemplo, a propaganda, a comunicação que a gente fazia era muito diferente do que os outros faziam. Na época, os produtos, esses produtos de tecnologia, computadores e tudo mais, a venda desse negócio era um processo árido, eram especificações técnicas e eram técnicos vendendo para técnicos. A gente inovou colocando pessoas felizes no balcão da sua loja, alegres por estarem controlando melhor o seu negócio. Então, sempre tinha alguém dando risada, alguém feliz, e isso estimulava muito o varejista, o dono do supermercado e farmácia, a investir na nossa marca. A gente conseguiu construir uma marca bacana em função disso. Então, as inovações hoje, a gente percebe que estão não só no produto, apesar de a gente estar falando em tecnologia digital. É claro que muitos desses meninos, desses jovens, dessas meninas, têm ideias realmente inovadoras, mas a inovação ela é muito mais, hoje a gente percebe como um processo muito mais incremental, de pequenos passos, né? Do que uma coisa que colocou o ovo em pé, inovou e vai ficar rico com isso. Não, é uma somatória de pequenas coisas que tornam aquela companhia, aquele empreendimento, aquele projeto, o líder de mercado, o cara imbatível naquele setor. Né? Mas enfim, eu estou aqui falando de forma solta, né? Entrei um pouco no lado da inovação e deixa eu voltar até para a gente fazer mais um bate-papo, né? E ver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram discutir. Mas voltando para a gestora, aquilo que eu coloquei, está muito difícil eu emplacar hoje dentro da gestora um projeto convencional, né? Um fundo convencional. Tanto que essa história de fundo e ESG a gente já está preparando alguma coisa, porque eu não consigo escapar da gurizada lá. Eles ficam me importunando de quando é que a gente vai montar o ESG. E a Raquel, né, a Caran, também é fã desse negócio, quer ser sócia nossa nesse fundo ESG. Então eu tenho lidado com inovação, mas uma inovação muito mais incremental, de enxergar as coisas de um jeito diferente, de trazer de fora alguma coisa bacana que ainda não tem no Brasil. Eu acho que isso é se diferenciar, é inovar para o mercado brasileiro. E está muito divertido, né? Eu diria para vocês que, é claro, nós temos nossos perrengues. Eu não invisto só dinheiro, nós não investimos só dinheiro do Marcel mais há muito tempo. Aliás, já não é a maior parte, né? Tem investidores institucionais, family offices, indivíduos. E a responsabilidade, naturalmente, enquanto eu estou brincando de investir em startups, em empresas pequenas, o meu dinheiro é uma coisa. Quando você tem aí dinheiro de outros envolvidos, mas isso aí a gente sempre teve na Bematec, um nível de compliance elevado, a coisa naturalmente acabou acontecendo e a gente tem procurado fazer coisas bacanas e também, além da responsabilidade em tocar esses projetos, curtir a viagem, né? Curtir a velejada. A jornada. Curtir a jornada.